O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sousandrade pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Isto é um autodepoimento de Euclides Moreira Neto para o projeto Favela Itinerante, apresentado pela Fundação Sousandrade via Lei Aldir Blanc. Quem é Euclides Moreira Neto? Bom, eu sou professor, mestre em comunicação, e sou natural de Cururupu. Tive uma vida meio nômade até chegar a São Luís no final da década de 60, e não tinha a menor noção do que era movimento cultural, do que era movimento carnavalesco quando cheguei. Em meados da década de 1970, eu, já com o segundo grau completo, ou concluindo esse segundo grau, fiz concurso pré-vestibular no curso de comunicação social, e a partir daí a gente começa a perceber como era que se dava as articulações do meio cultural, e a gente se apaixona pela ação cultural, especialmente porque a gente era muito fascinado pela televisão. No interior a gente não tinha televisão. Quando chegou aqui a gente começou a perceber como era relacionado, que naquela época era uma coisa ainda muito primária, né? A televisão praticamente era um porta-voz oficial das ações governamentais, pois estávamos vivendo um período muito ferrenho da ditadura militar, que foi implantada pelo golpe de 1964. Mas o universitário, quando chega na academia, ele se sente rebelde, ele se sente com asas para tentar alçar novos voos, e foi o que nós tentamos fazer. E chegamos à área cultural. Em 76 eu passei para o curso de comunicação, como eu disse, e me integrei de primeira nos grupos culturais que estavam sendo criados pela Coordenação de Assuntos Culturais da Universidade Federal do Maranhão, sobre a coordenação do professor Mário Cella. E fomos trabalhar exatamente no cineclube e no grupo de teatro. Dois campos que colocam, no mínimo, a gente para ler e para refletir sobre a realidade. Um ano ou dois depois, a gente começa a perceber como era o movimento carnavalesco. E nessa época a gente vai para a turma do quinto. A gente se insere na turma do quinto e assume o papel de assessor de comunicação. É uma atividade que a gente fez com muita paixão, com muito afinco, até porque naquele período havia uma disputa muito grande entre a escola Turma do Quinto e a escola Flor do Samba, que era considerada a escola simpatizante dos detentores do poder. A cidade era dividida em torno dessas duas escolas. A ação hegemônica de São Luís, do Carnaval de São Luís, era em torno de Flor e de Turma do Quinto. De Turma do Quinto e Flor. Ou seja, a Turma do Quinto era a escola dos artistas, dos considerados independentes, e a Flor era a escola da burguesia ou dos políticos que estavam no poder. Isso não quer dizer que nas outras escolas não tivesse um ou outro político apadrinhando. A Turma do Quinto tinha, a Favela do Samba tinha, a Camboa do Samba tinha. Haviam muitas escolas naquela época. E nesse período estava sendo também normatizado regras para regular como era que se dava a distribuição das esmolas, que seria uma ajuda oficial para a produção artística dessas escolas. Eu acho que na Maratur, a empresa maranhense de turismo, estava sob o comando da senhora Zelinda Lima, e na prefeitura tinha a participação de Américo Azevedo Neto. Claro que tinha outros atores, mas eram os principais.
e creio que tenha sido de Américo que tenha partido a ação de regulamentar o que era escolas de samba, o que era blocos tradicionais, o que era as charangas, o que eram os blocos de sujo, para poder se delimitar o espaço de cada grupo. E estava havendo também nesse período uma transformação muito grande na forma de exercitar o ritmo dos grupos carnavalescos locais, porque a indústria começou a fabricar equipamentos, começou a fabricar inclusive peles, porque até então quem fabricava os instrumentos dos grupos culturais locais era o próprio ritmista. Ele fabricava, era uma produção artesanal, uma produção caseira. E a pele que cobria esses instrumentos eram peles de animais. Peles de bode, peles de veado, peles de boi, couro de cobra. E cada uma dava uma sonoridade, dava uma especificidade específica, né? bem peculiar. E detalhe, esses instrumentos, antes de partir para a execução pública, eles eram aquecidos a fogo. É isso. Eu cheguei à favela do samba, depois que eu tive uma atuação intensa na turma do Quinto, já em meados da década de 1980. A ação hegemônica do Carnaval de São Luís em torno de Flor e de Turma do Quinto ou Flor, fez com que muitas escolas consideradas de segunda ou de terceira, ou dos bairros periféricos, caíssem, sofressem muito. E foi com isso, essa decisão nossa de ir para a favela do samba, porque a escola estava numa decadência muito grande. E havia também a perspectiva de melhorar, porque havia chegado à favela um gestor chamado Adoval Melo, que tentou imprimir uma política de organização de empresa. Vamos ficar por aqui nesse primeiro depoimento. Chegou alguém aí? Uhum. Será que foi o Marcos? Não, foi o seu motorista. Ah, foi o seu Pereira que me atrapalhou, né? Então vamos embora lá. Para ele segurar bem, ele sentar bem e não ficar fazendo coisa não. Tá gravando ainda? Tá. Aqui. Você tá bem aqui. Fale sobre a prática dos velhos carnavais quando os grupos eram conhecidos por turmas de samba. Antes eu diria, da introdução dos instrumentos pela indústria, ou da absorção da fabricação de instrumentos pela indústria, inclusive de peles, eu já ressaltei de que os instrumentos eram fabricados pelos próprios brincantes, ou então por pessoas específicas no seio da sua agremiação para fabricar esses instrumentos que eram cobertos por peles de animais. Esses instrumentos eles eram aquecidos a fogo ou afinados a fogo para partir para as apresentações. Então, quem tinha o conhecimento, quem detinha esse saber, fazia um trabalho melhor. E quase todo o bairro havia um grupo carnavalesco, havia uma escola de samba. Eu acho que São Luís já teve mais de 30 escolas de samba num determinado período. Tanto é que havia grupo A, ou grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou grupo A, grupo B, grupo C. Com o tempo, essas escolas foram sumindo no mapa, até porque havia uma dependência muito grande da manutenção dessas escolas por parte de padrinhos, que eram comerciantes da região, ou políticos, que foi o que mais se proliferou em São Luís. E essa dependência aos políticos causava uma submissão muito grande dos grupos carnavalescos em relação à sua gestão. Você tá bem aqui. Fale sobre a prática dos velhos carnavais quando os grupos eram conhecidos por turmas de samba. Antes eu diria, da introdução dos instrumentos pela indústria, ou da absorção da fabricação de instrumentos pela indústria, inclusive de peles, eu já ressaltei de que os instrumentos eram fabricados
pelos próprios brincantes, ou então por pessoas específicas no seio da sua agremiação para fabricar esses instrumentos que eram cobertos por peles de animais. Esses instrumentos eles eram aquecidos a fogo ou afinados a fogo para partir para as apresentações. Então, quem tinha o conhecimento, quem detinha esse saber, fazia um trabalho melhor. E quase todo bairro havia um grupo carnavalesco, havia uma escola de samba. Eu acho que São Luís já teve mais de 30 escolas de samba num determinado período. Tanto é que havia grupo A, ou grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou grupo A, grupo B, grupo C. Com o tempo, essas escolas foram sumindo no mapa, até porque havia uma dependência muito grande da manutenção dessas escolas por parte de padrinhos, que eram comerciantes da região ou políticos, que foi o que mais se proliferou em São Luís. E essa dependência aos políticos causava uma submissão muito grande dos grupos carnavalescos em relação à sua gestão. O ritmo das turmas de samba era melhor que a batucada das atuais baterias. O ritmo antigo dos grupos considerados turmas de samba. Por que é turma de samba? Porque eram grupos familiares ou grupos de amigos. Eram grupos relativamente pequenos. Para você ter ideia, uma escola de samba já chegou a desfilar com 18 brincantes. Isso hoje é inadmissível. Mas essa turma de samba, ela tinha um envolvimento muito grande de vida, né, onde as pessoas se doavam de corpo e alma para que aquele pequeno grupo, que era considerado uma turma, ela saísse bem, saísse com o seu melhor, fazendo a sua melhor performance e a sua melhor batucada. Então havia um envolvimento muito grande. E essa turma de samba tinha a facilidade de realizar visitações a outros grupos, a outros bairros. E normalmente essas visitações eram feitas eles tocando, caminhando, desfilando normal. Então, num bairro periférico, vizinho, era comum você ver uma turma vindo tocando o seu samba exaltação, o seu samba-canção, até chegar ao ponto onde teria sido convidado. Aliás, essa prática de fazer visitações eram consideradas de assaltos carnavalescos. Ou seja, a turma de A vai fazer um assalto à turma B. Isso era muito comum, principalmente nos grupos menores. Aquelas turmas que já eram um pouco maior, elas tinham caminhões para ser transportadas nas carrocerias desses caminhões até o local da visitação. Por exemplo, uma turma que está no centro de São Luís, ou vizinha ao centro de São Luís, quando ia fazer uma visita a um povoado ou um grupo na zona rural, precisaria de um caminhão e normalmente se postava isso nas carrocerias. Naquela época, a lei de trânsito permitia, hoje isso não é mais permitido. Então havia um envolvimento onde a maioria dos componentes eram envolvidas de forma afetiva e de forma laboral. Por isso havia um envolvimento mais pleno. Hoje as escolas cresceram tanto que as alas estão diluídas em diversos bairros, estão diluídas em diversas ruas, e a gente não tem nem sempre o controle disso. Há aqueles itens que a escola tem o domínio. Então, isso requer, inclusive, uma produção de deslocamento, uma produção financeira muito grande, porque essas pessoas, quando se deslocam das suas bases para a sede da escola ou para o local de uma apresentação, ela precisa de transporte, ela precisa de um lanche, ela precisa de uma bebida, nem que seja água, e precisa também se produzir, porque ninguém quer ir se apresentar à toa. Então, já há uma outra implicação de produção muito maior do que havia antigamente. Há uma cobrança muito maior. E os contratos atuais, às vezes, eles requerem que a gente leve um número X de pessoas, um número X de itens. O que representa a favela do samba para mim?
Eu já tive a oportunidade de informar de que antes de eu ir para a favela, eu fui da turma do 5º. Né? No meu período de estudante de comunicação, eu fui assessor de comunicação da turma do 5º. E quando a gente estava naquele período atuando de uma forma muito apaixonada, muito efervescente, a gente percebeu que as escolas de bairros estavam desaparecendo em função da falta de apoios de pessoas, de empresários, de pessoas que tinham poder simbólico nas suas regiões, de políticos, e isso fazia com que o número diminuísse acentuadamente. A favela estava ameaçada nesse período. E havia um colega de turma chamado Miguel Veiga, que era o carnavalesco da favela do samba. E a gente tinha um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo Miguel, que batalhava de uma forma muito apaixonada para a produção dessa escola. Ele se doava, ele doava o seu conhecimento. E a gente então resolveu, olha, já que a turma do 5º tem tanta gente em seu torno, ela era uma escola hegemônica, era a escola que disputava os títulos com a Flor do Samba, tanto é que um ano era Flor, um ano era 5º, 2 anos era Flor, 2 anos era 5º. Havia uma disputa muito acirrada, muito hegemônica. A gente resolveu dar uma força a uma escola periférica, que no caso foi a Favela do Samba, para ela, pelo menos, ascender, ela se levantar e não morrer. Isso aconteceu de forma gradativa. A favela tinha feito 2 desfiles que me apaixonaram muito. Foi um que homenageou Dilo Melo, né? A escola passou lindíssima, embora o carro que traria de Dilo Melo pecou, porque não preparou espaço para ela. Ela veio sentada praticamente na saia do carro. Aquilo foi uma coisa que me chocou muito naquele ano. E houve um outro desfile chamado Fábrica de Sonhos. A favela passou pequena se compararmos com Flor e 5º, mas passou de uma forma brilhante, bem produzida, de acordo com suas condições financeiras e técnicas. E fez um desfile brilhantíssimo, né? E isso fez ainda mais que a gente tomasse a decisão de dar força para a galera que estava na frente da Favela do Samba. Então, eu cheguei à Favela do Samba por volta, eu acho que, de 1985, 86. Eu inicialmente entrei como colaborador, muito modesto. Cheguei a desfilar em carro alegórico como composição. Um ano que acho que foi o último ano, ou o penúltimo ano da Praça Deodoro. Era um carro que era de palha, a gente era tocador de tambor de crioula. Bom, passei e foi legal, o ritmo da bateria era fantástico já nesse período. Eu creio que já estava sob a responsabilidade de Mestre Júlio, né? E em 1989, em 88 a gente se inseriu de forma definitiva no grupo de produção da escola. A gente propôs para 1989 a gente desenvolver um enredo sobre a médica Maria José Aragão. E eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre Maria José Aragão, gravei vários depoimentos dela, mais de 5 horas de depoimento. Essas gravações mais tarde se transformaram num livro que está hoje aí, é uma biografia quase que obrigatória da médica e militante comunista Maria José Aragão. E a partir daí a gente vem dando a nossa contribuição, a nossa humilde contribuição a essa arrancada da Favela do Samba desse período até os anos de 2020, né, quando nós tivemos a oportunidade de conquistar 18 títulos. Somando com o de 1977, são 19 títulos. E andamos empatando umas 2 vezes no primeiro lugar e perdemos o título pelo item desempate. Me lembro que o ano de José Chagas, Os Canhões do Silêncio, ficamos empatados com a Flor do Samba e perdemos o título porque a nota da comissão de frente não foi nem da bateria, foi da comissão de frente, era mais baixa que a da Flor. Então a Flor levou pelo item desempate.
E teve outros momentos também similares. Como teve momentos em que só a favela se produziu, como no ano de 1996, quando a então prefeita Conceição Andrade não realizou ou não bancou a produção da estrutura dos desfiles. Então, nesse ano, as escolas decidiram passar sem produção, mas a favela se produziu e veio lindíssimo. E se tivesse concurso, se tivesse justiça naquele julgamento, ela teria sido campeã. Mas são detalhes que a história vai registrar e os historiadores, os estudiosos, podem investigar e pesquisar melhor sobre isso. Eu peço, está sendo pedido aqui no meu roteiro que, com uma frase, eu defina algumas pessoas na favela do samba. Moisés, não conheci, mas sei que foi um dos fundadores da escola. Não é Moisés, é Messias. Eu não conheci, mas sei que foi um dos fundadores da escola. Aliás, Messias ajudou a fundar a Flor do Samba, Messias ajudou a fundar a Turma de Mangueira, que é a escola mais antiga de São Luís, ajudou a fundar a Favela do Samba e depois a Salgueiro do Samba, que também era do bairro do Sacavém. Pelo menos 3 escolas ele foi fundador. Eusébio foi o seu parceiro que ele convidou para fundar a Favela do Samba no bairro do Sacavém. O bairro do Sacavém é fruto de uma invasão aos mananciais da região da Reserva Ecológica do Batatã, que era a área que abastecia a cidade de São Luís nas décadas de 50, nas décadas de 40, 50, 60, 70, até chegar ao projeto Italuís, que o então governador João Castelo implantou e deu um novo norte para abastecimento da cidade. A cidade, na época, tinha menos de 500 mil habitantes e o Batatã era a reserva de água que tinha para abastecer os diversos bairros da cidade naquela época. A cidade, em 2020, tem mais de 1 milhão de habitantes, portanto, ela praticamente triplicou a sua população e precisava de um aporte de água muito grande. E o manancial da região, o manancial ecológico da região do Batatã foi onde surgiu o bairro do Sacavém por meio de invasões, de pessoas que não tinham onde residir e ocupou aquela região, principalmente onde passava a estrada de ferro São Luís-Teresina. E foi a partir de ações de pessoas dessa área e com a cumplicidade de fiscais e funcionários da ACAEMA que foi criada a Favela do Samba. Zé Soldado é um desses atores que atuaram com essa cumplicidade. Zé Pequeno também atuou com essa cumplicidade junto à equipe da ACAEMA e creio que ele era também da equipe da ACAEMA. Zé Cupertino era um vereador atuante da década de 60, da década de 70 e apoiava não só a Favela do Samba, mas eu creio que a Turma de Mangueira também. Seu Boca, cheguei a conhecer. Seu Boca era um ritmista decano da escola que vivia ali dentro, deu a sua vida, envolveu toda a sua família na construção dessa escola até a sua morte. E hoje os seus herdeiros, eles estão também trabalhando com muito afinco, com muita doação, com muita paixão para que essa escola não se acabe. Dona Mãe Francelina, eu não cheguei a conhecer, mas foi quem acolheu a favela. Mãe Francelina foi quem acolheu a favela no primeiro momento de sua construção. Ela cedeu um barracão do seu terreiro para que a escola realizasse reuniões e os ensaios. Isso teve uma duração de aproximadamente 3 anos. E depois ela foi transferida para a casa de um dos responsáveis pela diretoria da escola. Screte era um compositor fantástico, fez dezenas de samba para a escola,
era talvez o principal nome da ala de compositores da favela nos anos 80, 90, até início dos anos 2000. Era muito respeitado, era muito carismático e adorava fazer uma intriga entre os integrantes da escola. Adorava fazer brincadeiras. Na verdade é isso, brincadeiras, porque o carnaval também vive de bom humor, vive de brincadeiras. Tião era irmão de Screte e foi o intérprete oficial da escola do final dos anos 70 até os anos 2000. Ele, com o tempo, foi ficando rouco, já não produzia aquela potência vocal, aquela torrente verbal que ele tinha. Então, foram chegando outras pessoas para ajudar a colaborar, e isso foi muito importante para a escola. Ele teve um papel fundamental, principalmente na década de 80 e na década de 90, na história da favela do samba. Além de Screte, ele tinha também o seu filho, que foi mestre-sala oficial da escola por um bom tempo, e tinha um outro filho, não me lembro o nome, que tocava na área de harmonia da escola. Dona Quinha, quando eu conheci, ela já era responsável pela costura da ala de baiana. Mas ela dizia que foi uma das primeiras passistas da favela do samba, assim que a escola foi criada. E era uma pessoa muito carismática, tinha um poder simbólico muito grande no bairro do Sacavém. Juarez Coutinho. Juarez também era um apaixonado pela escola. Ele tinha um caminhão velho que vivia no concerto, mas era quem transportava os instrumentos da bateria para os locais de apresentação. E transportava também os adereços, partes dos carros alegóricos para os desfiles oficiais da escola aqui no centro da cidade de São Luís, especialmente quando esse desfile começou a ser transferido para o anel viário. Fafá. Fafá era outro integrante apaixonado que não saía de dentro da escola. Ele ficou responsável pelo bar da escola, pela manutenção da sede da escola. Então pintava um problema de vazamento, de goteira, pintava um problema de energia elétrica. Fafá era quem tomava a frente e tentava resolver isso e fez de uma forma brilhante. Lembrando que a sede da escola hoje, que está de frente para a Avenida dos Africanos, antigamente era um brejo, e essa sede foi aterrada. E Fafá sempre esteve à frente disso até a gente conseguir cimentar. Foi cimentado, mas mesmo assim há muita infiltração, porque ali é um manancial, ali é um olho d'água. Então, a gente tem a parte da sede principal hoje, que é voltada para a Avenida dos Africanos, como em cima de um brejo. É por isso que há muita infiltração, muita umidade dentro da sede da escola e do barracão principal da escola. Adoval. Adoval foi um empreendedor. Ele chegou na escola e decidiu que ia transformar a favela numa empresa. Então ele conseguiu fazer uma revisão dos seus estatutos, criou um quadro social para a escola, que funcionou no seu período, hoje não funciona mais. Mas ele criou essa estrutura e até hoje os documentos da favela estão vinculados ao seu CNPJ, ao seu CPF. Então, tudo que depende de legalização tem que contar com ele, porque ele criou uma estrutura de legislação que fez esse vínculo. Mas foi uma pessoa fundamental para a escola. Ele levantou a escola. Em 1976, por exemplo, a escola passou com 18 brincantes. Em 77, ela conseguiu conquistar o título, porque fez uma produção fantástica com o apoio de Reinaldo Farai, de Chico Coimbra e de outras pessoas que eram importantes aqui na cidade de São Luís. E logo depois, isso foi na gestão de José Venâncio, mas logo depois a escola teve uma queda. E quem assumiu a escola a convite das próprias lideranças do bairro foi Adoval,
quem implementou uma forma nova de gestão na escola e hoje ela é uma das grandes escolas do Carnaval Maranhense, a escola que mais detém títulos, apesar de nunca ter conquistado um título na gestão de Adoval, mas ele implantou os alicerces para essa revolução que foi feita a nível de Carnaval no âmbito da favela do samba. Renato Dionísio. Renato Dionísio era liderança estudantil na década de 70. Ele foi para a escola e no início de 80 ele continuou atuante na escola, montava ala, era irmão de um empresário que inclusive tinha lojas de material de carnaval, e ele terminou por enfrentar a Adoval naquele primeiro momento, pedindo que houvesse mais uma abertura, mais democratização. Coisas de estudante. Teve a sua rebeldia, ele terminou ficando à frente da escola pela metade da década de 80 até os anos 2000, no início dos anos 2000, né? Mas depois outras lideranças vieram surgir e ocupar esse espaço. Mais tarde, eu me lembro que Renato reconheceu que fez uma briga não muito justa com a Adoval e pediu desculpa publicamente, o que foi muito bacana isso, né? Mas Renato teve um poder simbólico de liderança, era político, se candidatou várias vezes a vereador, chegou a assumir por 2 legislaturas o mandato. Ele, creio que nunca foi eleito de primeira, ficou sempre na reserva ou como suplente e depois era chamado. E era muito querido pelo então prefeito Jackson Lago. E ele sabia fazer essa gestão de político com o campo, de gestor com o campo político. E isso ajudou muito também na construção dos projetos carnavalescos e na própria edificação geográfica da escola. Dona Teresa. Dona Teresa é hoje a responsável pela ala de Baiana. Dona Teresa sempre esteve à frente da escola, foi também passista, foi brincante, foi organizadora de ala e hoje ela está com os seus mais de 80 anos ainda atuando e sendo responsável pela ala de Baianas. Seu Joca é talvez o ritmista mais antigo da escola. É um apaixonado pela escola, toda a sua família também está envolvida com a escola, e isso é bacana. Geisa Moraes. Geisa Moraes, ela foi presidente da escola, acho que por umas 2 ou 3 gestões, e tivemos a oportunidade, junto com Geisa, de conquistar vários títulos para a escola. Era uma mulher brigona, uma mulher que não levava desaforo para casa. E ela se tornou famosa na cidade por isso, porque ela é uma rebelde por natureza e tinha uma visão de sacação, de cobrices da atividade política, das atividades gestoras muito grande, e ela sempre alertava isso. Fora isso, tinha um carinho muito grande por todos os integrantes da escola, especialmente pelos ritmistas, pelas baianas, e cumpriu o seu papel com maestria no seu período de atuação. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.